Perdemos 2 primeiros jogos também nas quartas e na semi. Estamos vivos na competição. E sobre a confusão ali, acho que eu fui para separar. Tanto que depois eu falo com o Dudu, ele fala que foi sem querer, mas acabei tomando um empurrão no rosto. A hora que eu fui ver era ele, né? Mas justamente já vem mal intencionado com nós dois, ficou me ameaçando desde o começo, falando que ia me expulsar. E aí, eu acho que teve a oportunidade, ele me expulsou, mas acho que coisa do momento, o jogo quente, acabou acontecendo. Você está falando do juiz e o Felipe Melo, como é que foi durante o jogo? Também vocês chegaram a conversar, se estranharam, ele falou alguma coisa e a gente percebeu no final aqui algum princípio de tumulto nesse corredor. Foi uma consequência dessa confusão durante o jogo? Não, nem falei com ele, não teve nada, não sei se o juiz falou alguma coisa com ele, eu sei que pra mim acabou falando. E na hora que eu tava no meio da confusão, ele que veio me empurrar, tem os lances aí, eu não coloquei a mão em ninguém. Mas fazer o que o juiz já estava mal intencionado e foi isso que aconteceu. Com a confusão. Queria que você explicasse o que aconteceu lá, por favor. Bom, primeiro de tudo, eu tenho demonstrado ao longo, principalmente desse ano, né, a minha tranquilidade, o quanto tenho estado mais tranquilo dentro de campo, né. E, na verdade, quando acontece uma confusão dessa grandeza, num jogo como esse, o que eu fiz foi tirar o meu time, né? As imagens são bem claras. No momento eu tento tirar todo o meu time dali. E já nas primeiras imagens de eu tentando tirar meu time, algumas pessoas vêm por trás, né? Agredindo. E nesse momento eu vejo o Dudu um pouco acuado e o jogador do Corinthians indo atrás do Dudu. Eu dou a volta, há um contato normal, no meio de empurra. E nesse meio tempo ele veio pra cima de mim e me dar um soco, ou seja, é óbvio que é pequeno, eu me defendi, coloquei a mão justamente para manter a distância dele, mas eu acho que nós temos que exaltar a nossa vitória hoje, sabe? Nós jogamos contra um time que há um bom tempo nós vimos perdendo jogos em casa aqui também, nós sabíamos da dificuldade que seria jogar contra o Corinthians, que é um grande time, né? Então, eu acho que nós temos que exaltar essa vitória. Aconteceu, infelizmente. Deixo bem claro que o meu intuito realmente não era esse, pelo contrário, eu fui realmente para tirar os meus jogadores, né? E acontece, infelizmente aconteceu, mas as imagens são claras, né? O importante é que nós vencemos e o primeiro passo foi dado. Esse é o primeiro passo importante. Não ganhamos nada, nós vamos jogar contra um time muito forte dentro de casa depois. Haja visto que contra o Santos foi a mesma coisa, vencemos e depois perdemos em casa, então a gente não pode deixar que isso aconteça. Vamos pensar agora na Allianz Lima e depois pensar no Corinthians novamente. Felipe, você teme por uma pegação no pé da arbitragem? Você teme por isso? Não, pelo contrário. Eu vi inclusive me mandar em no WhatsApp algumas coisas de juiz, que é corintiano, e eu conversei com ele antes. É um cara que me demonstrou uma personalidade muito grande, sabe? É muito consciente daquilo que faz, independente se torce para A ou B, o importante é o profissionalismo dentro de campo, né? Então, eu acho que eu paguei um pouco pelo meu nome, né? Mas acontece, infelizmente aconteceu, a gente não tem que ficar dando muita... aconteceu. O que eu quero passar realmente para vocês é que eu estou muito tranquilo, porque realmente, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui expulso sem fazer nada, mas acontece, agora a gente tem que pensar no Allianz Lima e depois no Corinthians jogo de volta, porque realmente é apenas um primeiro passo. Melo, foi coincidência você e o Cleison serem expulsos por causa daquela confusão do ano passado? Não sei, depende do ponto de vista. Quando eu vi esse jogador correndo atrás do Dudu, é óbvio que eu dei uma volta realmente atrás dele para tentar tirar o Dudu. Então, quer dizer, pode ser uma coincidência ou não, infelizmente aconteceu. Eu acho que isso aí estraga um pouco. Eu falei, inclusive, 10 minutos antes, teve uma jogada meio enroscada dentro da área, eu falei com o Rodriguinho, falei, pô, não vamos deixar passar para esse nível não, porque daqui a pouco fora de campo também está do mesmo jeito. Infelizmente aconteceu, estou com a cabeça muito tranquila, que eu acho que é a primeira vez na minha carreira que eu sou expulso sem fazer nada. Felipe, depois do campeonato que você fez, como é que vai ser para você ficar de fora da decisão? Mas não existe esse negócio de, não sei, vamos ver o jurídico, né? É complicado ficar fora de uma decisão como essa, de um jogo como esse. Mas eu creio que quando eu estive dentro de campo eu pude honrar a camisa do Palmeiras, né? Esse é o principal. Eu falei que quando eu cheguei aqui, que o Palmeiras colocava a comida dentro da minha casa, né? E depois de tudo que aconteceu, o carinho, o amor que eu sinto pelo Palmeiras aumenta a cada dia. Então o importante é que eu tive dentro de campo, pude ajudar os meus companheiros e a gente deu mais um passo, veja bem, mais um passo para um objetivo principal. Não ganhamos nada ainda. Cleison, aliás, Felipe Melo, no popular, o Cleison é chatinho?
Mas não é uma questão de ser chato. Eu já joguei contra jogadores já que ficam o tempo todo xingando, faz parte dentro de campo, é cada um querendo buscar a vitória pro seu time. E alguém, de repente, é um drible, é um xingamento. Dentro de campo não é que a gente fica falando por favor uma coisa ou outra, sabe? Então, ele defende as cores do time dele, eu defendo as cores do meu time e a gente tenta sempre fazer o melhor pro nosso time. Isso que é o importante. Nada, ele me expulsou e como eu estava seguro realmente que as imagens iam mostrar, eu vi inclusive uma imagem agora que estão querendo colocar que eu dei um soco. Eu não dei soco a ninguém, sabe? Eu dei uma volta, há um contato realmente quando eu dou a volta, porque eu vejo ele querendo bater no Dudu, né? Correr para trás do Dudu, né? De repente ele correu atrás do Dudu também para conversar com o Dudu, mas nesse momento é complicado. Então eu vejo tirar e quando eu me deparo com ele realmente tentando me dar alguns socos e foi um momento que eu segurei, porque ele é pequeno, então eu acabei segurando ele. Felipe, você falou que vai depender aí do jurídico, você acredita que possa jogar a final? Eu acredito agora que a gente vai se preparar bastante para fazer um bom jogo contra o Allianz Lima, porque nós temos 2 jogos em casa muito importantes na Libertadores. Se nós não vencemos em casa, nós temos que vencer fora de casa, a gente sabe da dificuldade que é. Então a gente vai pressionar no Allianz Lima, vamos deixar que Deus sabe tudo que faz. Eu glorifico muito o nome de Deus, porque realmente nós vencemos um jogo muito importante e demos um passo importante em busca de novos objetivos. Nada demais. Obrigado, Jair.